Então, vamos ao item 4 do nosso cadernão. Vamos falar da aplicação da lei penal no espaço. Para entender a aplicação da lei penal no espaço, nós precisamos invocar a previsão do artigo 5º do Código Penal, que me diz assim: aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território brasileiro, sem prejuízo dos tratados, convenções ou regras de direito internacional. Observem vocês que, para a gente entender o verdadeiro sentido e o alcance desse artigo 5º, nós precisamos de algumas definições. A primeira das definições é a gente entender onde se considera praticado o crime, ou seja, quando é que a gente considera que o crime foi praticado no território brasileiro para que ele possa ser alcançado pela lei penal brasileira. E a segunda definição é entender o que seria um território nacional para fins de aplicação do direito penal. Mas antes da gente adentrar nessas duas definições, eu preciso que vocês reproduzam comigo, literalmente, essa previsão do artigo 5º. Acompanhem comigo, anotem e deixem em destaque a expressão que eu vou colocar em vermelho. Aplica-se a lei penal brasileira agora o destaque em vermelho, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime praticado no território nacional. A noção de território nacional para fins de direito penal, ela é compreendida em dois aspectos. Nós entendemos que o território nacional é sempre o somatório de uma noção de território geográfico, também chamado de território físico ou território real, e a noção de um território jurídico, também chamado de território ficto ou território por extensão. Quando a gente fala de território geográfico, território físico ou real, é porque nós estamos buscando compreender o território do ponto de vista da geografia, ou seja, o território geográfico é aquilo que fisicamente, é aquilo que na realidade nós identificamos como território. É simplesmente o espaço terrestre, marítimo até o limite de 12 milhas, e o espaço aéreo correspondente. Essa é a noção de território que nós buscamos por empréstimo da noção da geografia. É aquilo que fisicamente, aquilo que na realidade encaramos como território. Num esforço aqui de um desenho, eu estou treinando para melhorar bastante. Imaginem que isso aqui é um mapa do Brasil. Esse é o espaço terrestre. Até o limite de 12 milhas marítimas, medidas na linha da faixa litorânea de baixa mar.
E o espaço aéreo correspondente a tudo isso, nós consideramos como sendo território brasileiro. Isso é o que a geografia me diz como sendo território. Então, portanto, se um fato acontece no espaço marítimo, dentro das 12 milhas, se acontece no espaço terrestre, ou se acontece no espaço aéreo, eu considero que ele foi praticado no território brasileiro, logo será alcançado pela lei penal brasileira. Tudo bem até aqui? Porém, o direito penal ele não se limita a essa noção meramente geográfica do que seria um território. Ele estende, ele amplia esta noção de território, idealizando por ficção jurídica uma noção além que nós chamamos de território jurídico. E esta noção que vai além desse aspecto meramente geográfico, nós encontramos lá no artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Então, observem, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele começa a falar para nós de embarcações e de aeronaves, que na realidade, fisicamente, geograficamente, não seriam território, mas que por força de uma previsão jurídica, por ficção, ele é considerado como extensão do território brasileiro. Sendo extensão do território brasileiro, nos permite alcançar o fato ocorrido a bordo da embarcação ou da aeronave pela lei brasileira. Tudo bem até aqui? Esses parágrafos 1º e 2º despencam nas provas de concurso, especificamente quando se está falando de provas de guarda municipal, com singelos trocadilhos. E eu vou buscar esquematizar essas duas previsões para facilitar a memorização de vocês. Sugiro que vocês acompanhem e anotem isso no caderno. Então, nós temos a previsão do artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, que nos apresenta essa noção jurídica de território, que alcança, portanto, embarcações e aeronaves brasileiras e, por outro lado, também alcança as embarcações e aeronaves estrangeiras. Quando a embarcação ou aeronave for brasileira, eu preciso ainda identificar se elas são de natureza pública ou se são de natureza privada. Quando a embarcação ou aeronave matriculada no Brasil for pública, ou mesmo sendo de propriedade particular, estiver a serviço do governo brasileiro, elas são consideradas território brasileiro onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. Por outro lado, as embarcações e aeronaves brasileiras que forem de propriedade privada ou de natureza mercante, significa aquelas que se deslocam com a finalidade de transporte de mercadoria, elas somente são consideradas território brasileiro quando estiverem em alto mar, que quer dizer terra de ninguém. Aí vai prevalecer a lei da matrícula, a lei da bandeira. Em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Por outro lado, sendo embarcação ou aeronave estrangeira,
elas somente são consideradas território brasileiro por extensão quando elas são privadas e quando estiverem em território brasileiro, no território do ponto de vista geográfico. Observem que tudo isso é muito fácil de ser compreendido. A gente vai dizer que uma embarcação ou aeronave é brasileira quando ela está matriculada no Brasil. Depois de identificado, então, está matriculada no Brasil, eu preciso saber, ela é pública ou ela é privada? Se ela é pública, ela leva um interesse público de aplicação da sua lei onde quer que ela se encontre. Porque eu já disse para vocês que a aplicação da lei penal ao fato ocorrido no território é a expressão da soberania. Cada Estado nacional é soberano para aplicar a sua lei ao fato ocorrido no seu território. Então, com base nisso, nós sabemos que existe um interesse público que justifica a aplicação da lei penal. Então, se eu tenho uma embarcação ou uma aeronave brasileira que se desloca internacionalmente no interesse público, leva consigo o interesse público de aplicação da sua lei. E agora, se porém, imaginem vocês que eu tivesse um jatinho e o nosso presidente da República requisita o meu jatinho para que possa ser utilizado pelo governo brasileiro em uma viagem oficial. A propriedade é particular, correto? Mas o deslocamento internacional é no interesse público, porque estava a serviço do governo brasileiro. Logo, leva consigo o interesse público de aplicação da lei penal brasileira. Tudo bem até aqui? Porém, entretanto, todavia, nós temos aquelas embarcações e aeronaves que são, de fato, privadas, ou que se deslocam com uma finalidade mercantil apenas para transportar mercadorias, sem nenhuma finalidade de interesse público. Se não tem nenhuma finalidade pública no deslocamento internacional dessa aeronave ou dessa embarcação, elas também não vão levar a lei penal brasileira. E aí elas só serão alcançadas pela lei penal brasileira em duas hipóteses. Quando estiverem dentro do espaço geográfico brasileiro ou quando estiverem na terra de ninguém. Essa terra de ninguém é o que nós chamamos tecnicamente, é o que aparece na sua prova como sendo alto mar. Porque o alto mar é esse espaço para além das 12 milhas. E a gente diz alto mar porque nenhum país aplica a sua lei. Se nenhum país aplica a sua lei nesse espaço, a gente diz terra de ninguém. Então, qual é a lei que tem que prevalecer? A lei da matrícula, a lei da bandeira, ou da representação, ou do pavilhão. Tudo bem até aqui? Pessoal, ganhou muita divulgação um fato envolvendo um navio abortador holandês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no passado muito recente, nós tínhamos uma embarcação de propriedade privada matriculada na Holanda, que estava ancorada aqui em alto mar, na terra de ninguém. Matriculada na Holanda e de propriedade privada. Ficou conhecido como navio abortador. As mulheres brasileiras saíam do território geográfico brasileiro, iam lá para bordo desse navio e lá praticaram um crime de aborto. E a questão era, essas mulheres brasileiras podem ser responsabilizadas pelo crime de aborto praticado? Primeira coisa que a gente precisa saber, se a lei penal é aplicável. Onde foi praticado o fato? Porque a gente sabe que a lei brasileira se aplica ao crime praticado no território brasileiro. Primeira coisa a gente olha, o território é geograficamente brasileiro? Sim ou não? Não é. Pode ser considerado território brasileiro do ponto de vista jurídico? Para ser, tem que ser embarcação aeronave brasileira. Era o caso? Não. Era embarcação aeronave estrangeira? Para ser território brasileiro, ela tem que estar onde? Dentro do Brasil. Estava dentro do Brasil? Não. Então, não é território brasileiro, nem do ponto de vista geográfico, nem jurídico. Logo, não é alcançado pela lei penal brasileira. Eu quero saber, que lei que rege esse fato? A lei da bandeira, a lei da
Holanda. E lamento dizer, a lei penal holandesa não pune o aborto assistido por médico. Por isso, as mulheres brasileiras ficaram amparadas pela impunidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma informação muito importante. Não se ocupem com nacionalidade de autor, de vítima de crime. Nós estamos estudando a aplicação da lei penal no espaço. Eu quero saber onde foi praticado o crime, não é quem praticou, não é quem sofreu o crime. Então vejam, olha uma questão difícil do CESP, alcançando esse tema. Dizia assim, um cidadão guatemalteco pratica um crime de homicídio a bordo de uma embarcação da Marinha Brasileira em desfavor de uma vítima portuguesa, fato presenciado por 3 testemunhas, sendo uma italiana, a outra argentina, a outra israelense. Alternativa A lei penal aplicável ao fato, lei penal brasileira. B, lei penal venezuelana. C, lei penal israelense. Lei penal argentina era a alternativa D. Aí vem o candidato desavisado. Peraí. Argentina, Brasil, Israel, guatemalteco, regra de 3. Precisa? Perdeu tempo. O que a gente quer saber? Onde foi praticado? Não quero saber quem estava olhando, quem praticou, quem sofreu, não. Onde foi praticado? Estava na primeira fase do enunciado. A bordo de uma embarcação da Marinha Brasileira. A embarcação é brasileira. Da Marinha Pública. Não interessa onde ela está. Onde ela estiver, ela é considerada território brasileiro. No território brasileiro, aplicamos a lei brasileira. Simples demais ou muito simples? Muito simples. Nós vamos chegar lá, porque isso é extraterritorialidade. Conseguem compreender, gente? Então, guardem isso, por favor. Vamos nos diferenciar do restante, porque vocês precisam estar no topo da lista de aprovados. Vocês ganham tempo. Eu quero saber onde. Onde foi? Embarcação? É pública ou é privada? Se é pública, onde ela estiver, leva o interesse público. Ah, é privada? Então só se estiver na terra de ninguém. Porque se está na terra de alguém, não tem o interesse público daquele alguém de aplicar a sua lei? Entre o público e a propriedade particular, qual que prevalece? O interesse público. Agora, se é estrangeira, está no nosso território, o que vale? A propriedade particular estrangeira ou o nosso interesse público de aplicar nossa lei? Está vendo? Que é tudo razão de coerência, de raciocínio. E aí vocês vão esquematizar isso, já está esquematizado, vão guardar isso no coração e ter essa especial maldade de prova. A gente considera onde, não é quem praticou, ou quem sofreu, ou quem testemunhou. Estamos convencionados até aqui? Sim? Agora eu preciso que vocês anotem o seguinte para mim. Lugar do crime. Artigo 6º do Código Penal. Posso ditar para vocês? Considera-se praticado o crime. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão. Bem como onde se produziu
ou deveria se produzir o resultado, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ponto. Observem vocês que agora nós estamos complementando a luta que nós iniciamos na nossa última aula. Quando eu falei de luta, eu sinalizei para vocês que em relação ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Por que a gente diz teoria da ubiquidade? Porque nós consideramos, para definir onde foi praticado o crime, tanto o lugar onde aconteceu a ação ou omissão, que sinaliza para nós a atividade, bem como que indica soma, onde se verificou o resultado. Então, nós conjugamos duas teorias. A gente considera atividade e resultado, que sinaliza para nós uma teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista ou teoria híbrida. O que isso quer dizer em um bom português? Quer dizer que o direito penal brasileiro, ele não fica nas mãos do direito estrangeiro. O direito penal brasileiro foi muito inteligente e ele considera praticado no Brasil, portanto, podendo ser alcançado pela lei penal brasileira, o crime que encosta no nosso território, seja por ocasião da atividade, seja por ocasião do seu resultado. Quer ver um exemplo? Vai eu desenhar de novo o meu mapa. Agora eu estou fazendo ele no formato de rococó, para ver se fica mais próximo da realidade. Porque antes estava parecendo uma paleta, né? Assim está melhorando, tá? Sim ou não? Demais, né, gente? Eu chego lá. Imaginem vocês, essa é a noção de um território do ponto de vista geográfico, correto? Imaginem vocês que eu tenho a brilhante ideia de fabricar uma bomba e enviar essa bomba para matar e explodir a minha sogra, que está na Argentina. Por que eu faço isso? Para ela explodir e ir logo para Buenos Aires. Eu tenho uma ação realizada no Brasil, no território geográfico brasileiro, e o resultado se produzindo fora daqui. Raciocinem comigo. Imaginem se o Brasil, para definir o lugar do crime, considerasse uma teoria do resultado. Por exemplo, se a gente considerasse que o crime seria praticado no Brasil quando o resultado se verificasse aqui, e a Argentina adotasse o contrário, a Argentina adotasse a teoria da atividade, eu teria condições de ser punida pela lei brasileira ou pela lei argentina? Sim ou não? Não, porque o que se verificou no Brasil foi a atividade. E na minha hipótese, a lei penal brasileira teria considerado o resultado. E a Argentina o contrário. Considerava praticado no território dela quando a atividade acontecesse lá. E acabou acontecendo lá o resultado. O que aconteceria comigo? Eu ficaria impune. Tudo bem? Aí como que o legislador penal brasileiro fez? Ele falou assim, não me interessa qual é a opção da lei do estrangeiro. O que interessa para mim é que o fato encoste no nosso território. Tanto faz a atividade ou o seu resultado. Qualquer um se verificando no território brasileiro, eu considero praticado no Brasil, alcançado pela lei brasileira. Então, mesmo que eu mudasse o exemplo, gente, mesmo que eu mandasse a bomba lá da Argentina, eu estou em lua de mel e toda hora aquela piniqueira no WhatsApp, ela mandando mensagem. Já colocou blusinha de frio? Já coou pomarola? Eu falo, que canseira. Falo, deixa eu aproveitar que eu estou aqui, não vou ser notada, fabrica minha bomba e mando. Mata e explode merecidamente quando ela está no Brasil. Tá vendo que eu inverti? Alguma coisa aconteceu no território brasileiro, gente? Sim ou não? Alguma coisa? Agora o resultado.
Se acontece alguma coisa no território brasileiro, considero praticado no Brasil, é alcançado pela lei brasileira. Simples assim, tudo bem? Observem, uma questão difícil que pode cair na sua prova, e eu disse para vocês que nós vamos cercar todas as possibilidades. Essa teoria que a gente chama de teoria da ubiquidade, ela é utilizada para resolver aquilo que nós chamamos de conflito internacional de jurisdição. Porque essa teoria é aplicada aos chamados crimes à distância. O que é um crime à distância? É um crime que começa no Brasil e termina no estrangeiro. Ou começa no estrangeiro e termina no Brasil. Vocês lembram que eu falei para vocês que aplicar a lei é expressão de soberania? Jurisdição é só isso, olha aqui, jurisdição, dizer o direito. É a atividade soberana de todos os países de aplicar a sua lei ao fato ocorrido no seu território. Então, se o fato começou no Brasil, terminou na Argentina, não tem um conflito entre a lei argentina e a lei brasileira? Porque a lei brasileira quer aplicar a sua lei e a lei argentina também quer aplicar, correto? E aí, como que a gente resolve isso? Dizendo, encostou no Brasil, é alcançado pela lei brasileira. Não importa qual é a regra da Argentina. Não importa qual é a regra do estrangeiro. Tá vendo tanto que foi inteligente o Brasil? Ele não ficou na mão de ninguém, gente. Ele não quer saber se lá na Argentina pune é o lugar do resultado, é o lugar da atividade. Quer saber que encostou no meu território, eu te pego. Encostou no meu território, é praticado no Brasil. É punido pela lei brasileira. Tudo bem? Não importa se iniciou aqui, terminou lá, ou se começou lá, terminou aqui. Passou por aqui, é crime ocorrido no território brasileiro, é alcançado pela lei brasileira. Foi claro até aqui, pessoal? Tranquilos? Agora. Encostou. Guarda essa frase que é mais fácil. Encosta no território, considero praticado no Brasil. Alcançado pela lei brasileira. Quando que encostou? Foi por ocasião da atividade ou foi por ocasião do resultado? E me parece ser necessário a gente fazer uma breve lembrança sobre o que é resultado. Nós já convencionamos isso na última aula, lembra? Falei para você, gente, atividade é ação ou omissão. Ação eu faço o que está proibido. Na omissão eu deixo de fazer o que está determinado. Por que o direito penal ele manda fazer ou ele proíbe que seja feito? Para proteger bens jurídicos, que são interesses, valores ou bens propriamente ditos que são importantes para que a vida aconteça, correto? Sempre que a gente afeta esses bens jurídicos, esses interesses protegidos pelo direito penal, a gente diz que produzimos um resultado. Por exemplo, qual é o resultado de um crime de homicídio? Por que a gente proíbe matar alguém? Para proteger qual interesse? A vida. Então, tem resultado quando eu afeto a vida, quando eu tenho morte. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos? Agora, observem vocês que o texto diz assim: onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, vejam, essa teoria da ubiquidade alcança tanto os crimes tentados, assim como os crimes consumados. Onde vocês escreveram deveria se produzir, vocês vão puxar uma setinha e escrever assim, crime tentado. Deveria se produzir, sinaliza com uma chave e escrevam assim, crime tentado. E agora, na outra parte que diz assim, se produziu, vocês vão colocar crime consumado. Então, olha, é suficiente para que a gente possa aplicar a lei penal brasileira quando o resultado ele deveria acontecer no Brasil, mas ainda que ele não venha a se concretizar no Brasil por circunstâncias alheias à vontade do agente,
ainda assim eu considero praticado no Brasil, porque ele deveria ter sido, só não foi contra a vontade do agente. Por exemplo, vocês já viram o olho de sogra, né? Não é por acaso que tem aquele olhão e aquele docinho ao redor. Tenta dar uma amenizadinha ali, naquele olho potente, venenoso. Imagine que eu fabriquei todo a minha carta, coloquei o melhor antraz que eu encontrei, mandei para ela. Na hora que a mulher vai abrir, gente, é acionado imediatamente o mecanismo explosivo. Só que é olho de sogra. Ela olha para o negócio e o negócio está lá. Por que que não explodiu? Por que que não matou? Por causa daquele olho poderoso, venenoso de uma sogra que é capaz de remediar o mecanismo explosivo do melhor antraz que eu encontrei. Pergunto, ela não morreu aqui, mas deveria ter morrido? Então, se ela deveria ter morrido no Brasil, eu posso considerar que o crime, na sua forma tentada, se verificou no Brasil, pode ser punido pela lei brasileira? Perfeito. É isso que diz essa expressão. Deveria ser. Dever ser basta para a gente considerar praticado aqui, sendo alcançado pela lei daqui. E a última informação, não falo mais nisso. Observem que quando a gente diz onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, mais uma vez, volto àquela frase, encosta no nosso território. A ação de matar não precisa todinha ter acontecido aqui. Uma conduta do agente basta. Imagine que eu coloquei um pouquinho de antraz, mandei para o meu colega que estava lá no Uruguai, falei assim, eu sei que o daí é mais potente, coloca mais um pouquinho e daí você manda para a Argentina, que a infeliz está lá. Pergunto, um pedacinho do crime se verificou no Brasil? Mesmo que um pedacinho, uma parte, um ato, eu já posso dizer que ele encostou? Sim. Então, mesmo que seja um ato, eu considero também praticado no Brasil. Então, agora de modo muito simples, para vocês resolverem qualquer questão, definindo lugar de crime. Encostou no território brasileiro. Não interessa se foi toda a atividade ou se foi só uma parte. Não interessa se o resultado se verificou ou deveria se verificar. Encostou, considero praticado no Brasil, sendo alcançado pela lei penal brasileira. Tudo bem? Damos a isso o nome de princípio da territorialidade. E agora eu preciso que vocês façam comigo um quadro comparativo de 3 fenômenos que são possíveis em se tratando de aplicação da lei penal no espaço. Não, minha sogra não assistiu nenhuma aula minha, que ela está bloqueada no sistema. Senão meu casamento vai para Buenos Aires, né? Brincadeira, ela sabe de tudo. E a gente só fala de quem a gente gosta muito. Se eu não gostasse, eu nem lembraria dela. Ela é uma pessoa muito especial para mim, ela sabe que eu brinco. Vamos lá. Vamos falar de coisas melhor. Territorialidade. É o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é a intraterritorialidade. Gente, mas quem que você vai matar no estrangeiro que não seja sua sogra? Uma oportunidade dessa, você vai. Extraterritorialidade. São os 3 fenômenos possíveis. E o que diferencia um e outro é a gente definir qual é o lugar do crime, quer dizer, onde foi praticado o crime, e qual é a lei penal aplicável. Qual é a regra que nós identificamos lá no artigo 5º do Código Penal?
Aplica-se a lei penal brasileira ao crime ocorrido no território brasileiro. Olha o tanto que é fácil. Lei penal brasileira ao fato ocorrido no território brasileiro. Isso só pode indicar princípio da territorialidade. Onde aconteceu? No Brasil. Qual lei vai reger? Lei brasileira. Princípio da territorialidade. Tudo bem até aqui? Porém, entretanto, todavia, esse princípio da territorialidade não é um princípio absoluto. Não é absoluto porque vocês escreveram no caderno de cor vermelha que estão ressalvadas as convenções, os tratados e as regras de direito internacional. Então, raciocinem comigo o seguinte: lembra que eu falei que aplicar a lei ao fato ocorrido no seu território é a expressão de soberania dos países? E com base nisso, a gente precisa entender que se isso é expressão de soberania, o país pode negociar isso internacionalmente. Pode ser que um Estado nacional ceda parte da sua soberania através de uma convenção, através de um tratado, ou por ter recepcionado uma regra de direito internacional. É dizer que no âmbito internacional, o Brasil ele pode ter ajustado diferente. Ele pode ter dito assim: apesar de o fato ter sido praticado no meu território brasileiro, ele não será regido pela lei brasileira, mas será regido por uma lei estrangeira. Porque o Brasil abriu esse espaço para que uma lei estrangeira pudesse entrar no nosso território e alcançar um fato ocorrido aqui. Por isso a gente diz intraterritorialidade. Mas para que isso aconteça, o Brasil precisa ter celebrado com o estrangeiro um tratado, uma convenção ou uma regra de direito internacional. Ele precisa ter ajustado isso com outro país. Tudo bem até aqui? Hoje nós temos no direito brasileiro duas hipóteses de intraterritorialidade, que existem em razão de ter o Brasil recepcionado a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Nós estamos falando das imunidades diplomáticas e consulares. Quando nós falamos na imunidade diplomática, a gente precisa entender o seguinte, que aqueles agentes estrangeiros que vêm para o território brasileiro em missão de diplomacia, prestem muita atenção, eles vêm para o território brasileiro representando o Estado estrangeiro. E todo Estado não é soberano para aplicar a sua lei, não é? Então, se o diplomata ele vem representando o Estado, ele traz consigo a sua lei. Então, por isso, os diplomatas são absolutamente imunes à lei penal brasileira. Quando eu digo que eles são absolutamente imunes, significa dizer que qualquer que seja o fato praticado por um diplomata no território brasileiro, ele não será regido pela lei brasileira, mas pela sua lei estrangeira. Por isso, guardem, imunidade diplomática é sempre absoluta. Por outro lado, nós temos, só um minutinho, nós temos ainda aquelas funções que são funções meramente administrativas, que são desempenhadas pelos cônsuls, pelos agentes consulares ou vice-cônsuls. E observem que aqui, quando eu digo de função administrativa, é porque esses agentes estrangeiros, eles estão no nosso território não representando o Estado estrangeiro, mas eles estão aqui para servir aos seus compatriotas, em uma função de emissão de visto, concessão de passaportes, por exemplo. Tudo bem? Funções meramente administrativas. Isso significa que a imunidade consular ela é uma imunidade relativa.
ou simplesmente chamada de imunidade funcional. Por quê? O cônsul, vice-cônsul e agente consular só não são alcançados pela lei penal brasileira em relação aos atos de ofício consular. Um exemplo de um passado também recente, que envolveu um diplomata iraniano na piscina de um clube em Brasília. Ele mergulhava na piscina e tocava partes íntimas de crianças que estavam nessas piscinas. As crianças saíram assustadas, procuraram os pais e eu pergunto para vocês, esse agente diplomata poderia ser alcançado pela lei penal brasileira? Poderia vir a ser responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável? O fato foi praticado no Brasil, mas excepcionalmente não será regido pela lei brasileira. Por conta de quê? Da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares que o Brasil ratificou. O Brasil ajustou isso internacionalmente. Ele disse assim, olha, se agente diplomata ou consular, eu abro espaço para que uma lei estrangeira entra no meu território para reger esse fato. E aí eu pergunto mais para vocês. Esse diplomata iraniano, ele fica impune? Não. Mas ele será regido pela lei estrangeira, apesar do fato ocorrido no Brasil. Como que a gente chama isso? Intraterritorialidade. Lei estrangeira entra no nosso território para reger um fato ocorrido aqui. Gente, e se não fosse um diplomata iraniano, mas fosse o cônsul iraniano, responderia pelo crime de estupro de vulnerável? Seria raciocínio. Diplomata absoluta, qualquer ato. Consular relativa, só atos funcionais. Faz parte da função de cônsul mergulhar na piscina, tocar partes íntimas de crianças? Não. Seria ele, então, alcançado pela lei penal brasileira para vir a ser responsabilizado pelo estupro de vulnerável? Sim ou não? Sim. Tudo bem até aqui? São as únicas informações que vocês precisam guardar nesse fenômeno da intraterritorialidade. Apenas para que vocês observem que a previsão do artigo 5º do Código Penal, ele consagra o princípio da territorialidade, mas que não é absoluto. Porque, pela via de tratado, convenção ou regra de direito internacional, o Estado brasileiro pode ceder parte desse seu poder de aplicar a sua lei ao fato ocorrido no seu território, para que o fato, apesar de ocorrido no seu território, venha a ser regido por lei estrangeira, dando ensejo ao fenômeno da intraterritorialidade. Por isso a gente poderia dizer, e para esgotar tudo mesmo que pode vir na sua prova, que o princípio da territorialidade da lei penal brasileira, anotem isso, princípio da territorialidade é temperado ou mitigado, flexibilizado, porque abre espaço para a lei estrangeira, em razão de convenção, tratado ou regra de direito internacional. Tudo bem até aqui? Territorialidade temperada ou mitigada. Tudo bem, gente? Agora, o outro fenômeno, que agora, em relação ao terceiro fenômeno, a gente vai descer em detalhes. Princípio da extraterritorialidade. Na extraterritorialidade, prestem atenção e vocês nunca mais vão esquecer disso. A lei penal brasileira, ela extrapola os limites do território para alcançar um fato ocorrido exclusivamente no estrangeiro.
Então, onde foi praticado o crime? No estrangeiro. Mas apesar de ocorrido exclusivamente no estrangeiro, será alcançado por qual lei? Brasileira. Porque a lei brasileira extrapola os limites do território para alcançar o fato ocorrido exclusivamente no estrangeiro. Quando eu digo exclusivamente no estrangeiro, é para dizer que o fato praticado pelo agente não encostou no nosso território. Não teve atividade aqui, nem resultado aqui. Nada. Ou não. Contra ou praticado por um brasileiro. Eu vou dizer para vocês quais são essas hipóteses. Tudo bem? Sim, vou chegar lá agora. As hipóteses, todos vocês estão com a apostila de legislação aberta? Abram e acompanham comigo, que eu não vou passar no quadro para a gente otimizar o nosso tempo. E eu disse para vocês que no curso intensivo, na medida do possível, a gente ia otimizar o tempo para não ter que reduzir conteúdo dentro da nossa carga horária. Então, aqui é um momento estratégico. Acompanhem para mim o artigo 7º. Quem não tem apostila, abram pelo menos aí o texto do Código Penal na página lá do Google. Coloquem CP de Código Penal, espaço Planalto. Vocês vão abrir o primeiro link em que aparecer. Extraterritorialidade. Anotem um conceito. Extraterritorialidade. Possibilidade que tem a lei penal brasileira, de alcançar fato ocorrido exclusivamente no estrangeiro, vírgula. Quando verificada uma das hipóteses do artigo 7º do Código Penal. Ponto. Estão todos com o artigo 7º aberto? Olha só. Vocês, em um primeiro momento, devem identificar onde o crime foi praticado. Se a gente identificou que ele aconteceu todinho no estrangeiro, a gente precisa agora passar para um segundo questionamento. Identificar qual foi o tipo de crime. Porque a depender do tipo de crime, nós podemos identificar 3 hipóteses de extraterritorialidade. Nós podemos falar em extraterritorialidade incondicionada, que alcança aqueles crimes que estão listados lá no artigo 7º, inciso 1º, que são alcançados na forma do parágrafo 1º pela lei brasileira, independentemente do agente ter sido absolvido ou ter cumprido pena no estrangeiro. Por outro lado, a gente pode identificar a extraterritorialidade condicionada, que alcança os crimes listados no artigo 7º, inciso 2º, e a lei brasileira só alcança o fato se satisfeitas as condições do parágrafo 2º. Por isso a gente diz extraterritorialidade condicionada. E por último, a extraterritorialidade pode ser ainda
hipercondicionada. Quando nós alcançamos a previsão do artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Tudo bem até aqui? Olha só. Quando a gente diz, e acompanhem comigo a previsão do inciso 1º, quando a gente diz extraterritorialidade incondicionada, é porque a lei penal brasileira ela vai alcançar aqueles crimes que estão listados no inciso 1º, independentemente de qualquer condição. Ainda que o agente tenha sido absolvido lá no estrangeiro, ou tenha sido condenado e tenha cumprido a sua pena lá, não interessa. A lei penal brasileira vai alcançar esse fato. Por que ela vai alcançar esse fato? Porque o rol de crimes que está listado no inciso 1º alcança a afetação daqueles interesses que são mais nobres, que são mais caros ao Estado brasileiro. E por isso a lei brasileira interessa em punir esse fato onde quer que ele aconteça. Por exemplo, a começar pelos crimes praticados contra a vida ou a liberdade do mais importante dos nacionais, que é, no entendimento do legislador, o presidente da República. Então, observem, se o presidente da República é vítima de um crime de homicídio ocorrido lá na França, praticado por um cidadão venezuelano, o fato aconteceu aonde? No Brasil? Não, nem encostou no Brasil. Aconteceu exclusivamente no estrangeiro. Mas porque afetou a vida do presidente da República, ele será alcançado pela lei brasileira. Mas e se o enunciado da questão te disser assim que o agente foi absolvido na França? Não interessa, porque a extraterritorialidade é incondicionada, independentemente de qualquer condição. Perfeito? Outros interesses que também são nobres, que a lei penal quer alcançar, quer proteger em qualquer lugar desse mundão. Patrimônio ou fé pública da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, ou da administração pública indireta, que alcança aquelas 4 entidades: autarquias, empresas públicas, sociedade e economia mista e fundações instituídas pelo poder público. Então, observem, a gente quer proteger vida e liberdade do mais importante dos nacionais, da pessoa do presidente da República. Mas queremos também proteger o patrimônio e a fé pública da União. Quando a gente fala não só da União, de todos os estados, distritos e municípios. E aí pergunto para vocês, se eu quero proteger o patrimônio, imaginem vocês que tivesse um jatinho brasileiro em pouso no aeroporto na Argentina. Grande dia de jogo, né? E aí eles vêm lá, bandeira brasileira, vão tanto de Argentina e taca pedra nesse jatinho todinho. Danifica patrimônio brasileiro. Onde? No estrangeiro ou no território brasileiro? No estrangeiro. E exclusivamente no estrangeiro. Existe interesse punitivo da lei penal brasileira ir lá? Sim ou não? Sim. Está vendo? Ela quer proteger o patrimônio público onde quer que ele seja afetado. E mais importante do que isso é a gente pensar na proteção da fé pública. O que é fé pública, gente? É o sentimento de confiança e de credibilidade que a gente deposita no nosso sistema monetário nacional. Imagine alguém que esteja falsificando a moeda brasileira lá na Itália. Esse fato merece ser punido ou não? Gente, onde quer do mundo que se esteja falsificando a moeda brasileira, a gente sofre os efeitos disso aqui. Então, por isso o interesse da lei brasileira é de punir onde quer que isso aconteça. Tudo bem até aqui? Quero proteger a pessoa, a sua vida e na sua liberdade, o patrimônio e a fé pública, o que é um Estado nacional sem credibilidade monetária, pessoal. Tudo bem? Outro sentido, para vocês sempre entenderem a importância do benefício, por que a gente vai independente de qualquer condição. Crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Guardem isso. Os crimes contra a administração pública são aqueles crimes que afetam a lisura e a regularidade do serviço público.
Mas não basta que o crime seja contra a administração pública, é preciso um ato de deslealdade. É preciso que quem pratica esse fato lá no estrangeiro tenha sido enviado em nome daquela administração. Imaginem vocês um policial federal que esteja numa diligência de investigação de um tráfico internacional de drogas e ele tenha ficado responsável pela custódia do jatinho que foi apreendido lá na Venezuela, quando transportava as drogas do Brasil para a Venezuela, correto? Ele foi enviado em nome da administração pública para custodiar até o retorno desse jatinho para o Brasil. O agente de Polícia Federal, ok, eu estou aqui de bobeira. Vou fazer um dinheiro nesse jatinho aqui. Começa a alugar para voos de turistas. É essa a finalidade dele? O jatinho é dele? Não. Mas ele está agindo como se fosse o dono. Está praticando peculato, apropriação. Um crime contra a administração, embora ele tenha sido enviado em nome da administração. A lei brasileira alcança esse fato, sim ou não? Sim, independentemente de qualquer condição. Pessoal, na sequência, nós temos um tipo penal que é chamado de genocídio. O crime de genocídio, ele está disciplinado fora do Código Penal. Existe a Lei 2889 de 56, que disciplina o que seria um genocídio. E eu preciso que vocês entendam, genocídio é uma destruição total ou parcial de um grupo racial, nacional, étnico ou religioso. Essa destruição total ou parcial não se caracteriza apenas pela matança de membros de um grupo, mas também existe genocídio quando a gente impede nascimento no seio do grupo, transfere de modo forçado membros de um grupo para o outro, porque de todo modo nós estamos, ao final, aniquilando esse grupo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, por isso, quando a gente fala de genocídio, nós podemos ter morte ou práticas outras. O que importa é uma destruição de grupo, total ou parcial. Que tipo de grupo? Nacional, racial, étnico ou religioso. Mas a lei penal brasileira só alcança o crime de genocídio ocorrido no estrangeiro, guardem isso, quando o agente, aquele que pratica o genocídio, é brasileiro, ou que pelo menos esteja domiciliado no Brasil. Guardaram? Existe, isso está dentro do código, isso será alcançado na sua prova. Mas para ajudar vocês a lembrar disso, eu preciso dar um passo um pouquinho fora do nosso edital. Por quê? Nós temos uma outra prática igualmente perversa, horrenda, que também é alcançada pela lei penal brasileira, mesmo que acontecido exclusivamente no estrangeiro. É a prática da tortura. A tortura está prevista em uma lei penal extravagante, ou seja, que extrapola o Código Penal, para além do Código, que é a Lei 9455 de 97. E lá o artigo 2º ele diz que a tortura é alcançada pela lei penal brasileira em qualquer lugar que seja praticada, bastando que a vítima seja brasileira. Eu sei que a lei de tortura não está no seu edital, mas eu sei também os trocadilhos que as bancas fazem nas provas de concurso. E o que elas fazem? Quando o texto do Código Penal te diz que no genocídio o agente tem que ser brasileiro, o que ele vai pegar? A palavra vítima, que se aplica na tortura e não no genocídio, e coloca no lugar. E aí eu estou te dando uma informação a mais do seu edital, apenas para te ajudar a memorizar. Você sabe que, além desses que estão no Código, eu tenho 2 outros, genocídio e tortura. Genocídio está no Código, tortura está no Código indicado como extraterritorialidade, mas é Estado regido por lei fora do Código. Então, observem, tenho 2 tipos, genocídio e tortura. Coloquem em ordem alfabética para mim. Qual vem primeiro? Genocídio, depois tortura. Em um, o agente tem que ser brasileiro, no outro, a vítima. Coloquem em ordem alfabética. Genocídio, tortura. Agente, vítima. Significa dizer que, no genocídio, o agente tem que ser brasileiro. E na tortura, a vítima tem que ser brasileira.
Falou de genocídio, na hora, extraterritorialidade, se lembra, genocídio, tortura, agente, vítima. Coloca na ordem alfabética, porque o que vai acontecer no dia? Trocar. Entenderam? Vocês vão cair nessa? Nunca. Nunca será. Mas é nunca mesmo. Tá doido? Ou nós não estivemos aqui nessa manhã ensolarada? Tranquilos até aqui, gente? Genocídio lá? Gente, tortura, vítima. Só colocar em ordem alfabética. Genocídio, tortura, agente, vítima. Beleza? Posso seguir? São essas as hipóteses. Quando que a gente vai no estrangeiro para alcançar o fato, independentemente de qualquer condição? Quando são afetados aqueles interesses mais importantes. Quais são? Vida e liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública da administração pública direta ou indireta, crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço e genocídio quando quem é brasileiro e tortura quando quem é brasileiro. Vocês brilham demais. Agora, vamos para o inciso 2º. Prestem atenção. No inciso 2º, nós temos mais um rol de crimes, correto? Nesses rols de crimes, a lei brasileira só vai alcançar se forem satisfeitas condições. Por isso que é condicionada. Então, olha, aqui exige de nós um pouco mais de esforço. Primeira coisa, a gente identifica se o crime praticado no estrangeiro está dentre aqueles listados no inciso 2º, e depois ainda temos que analisar se todas as condições do parágrafo 2º estão satisfeitas. Vamos a esses crimes. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O que é um crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir? São aqueles crimes que o Brasil revelou um esforço no âmbito internacional de reprimir onde quer que aconteça. Por exemplo, tráfico de mulheres, pornografia infantil, pedofilia, tráfico de entorpecentes. Tudo bem? Onde quer que aconteça, nós vamos alcançar. Depois, crimes praticados por brasileiros. Brasileiro está manchando o filme do Brasil fora daqui, a lei penal brasileira tem interesse de ir lá punir. Por outro lado, e a última hipótese, crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves brasileiras, quando forem privadas ou de natureza mercante e estiverem no estrangeiro. Se a embarcação ou aeronave é particular, está na terra de alguém, ela é alcançada por qual lei? Vamos pensar naquilo que a gente já raciocinou. Está na terra de alguém. Esse alguém tem o interesse público de aplicar a sua lei. E aquela embarcação aeronave é particular. Entre o interesse público do alguém, do dono daquele espaço, ou a propriedade privada daquela embarcação que está naquele espaço, qual que prevalece? O interesse público. Então, se a embarcação aeronave é brasileira, mas é privada, está na terra de alguém, a regra é que o alguém aplique a sua lei. Só se o fato ocorrido a bordo dessa embarcação e aeronave não for julgado por esse alguém, é que existe o interesse da lei brasileira de ir até esse fato. Porque a embarcação e aeronave é brasileira. Mas sendo privada, a gente espera o alguém aplicar a sua lei. Só se ele não aplicar que a gente vai. Tudo bem até aqui? Então, guardem 3 hipóteses. Crimes que, por tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiros ou crimes ocorridos a bordo de embarcação e aeronave privada no estrangeiro e lá não sejam julgados. Pronto. Identificada uma dessas hipóteses, eu preciso identificar todas as condições do parágrafo 2º. Prestem atenção comigo. Primeira, o agente tem que entrar no território brasileiro. Guardem isso, entrar. Entrar é pôr um pezinho no território brasileiro. O que é o território brasileiro para fins de direito penal? O geográfico e o jurídico.
Pois o pezinho na embarcação pública entrou no território brasileiro, sim ou não? Sim. Ah, ele tem que permanecer? Não. É entrar, não é permanecer. Segundo, o fato tem que ser punido também no estrangeiro. Porque o fato não aconteceu lá no estrangeiro. A lei penal brasileira vai lá dar pitaco se o fato lá não interessa para o estrangeiro? Então vejam, o fato tem que ser crime pela lei estrangeira e também pela lei brasileira. Terceira hipótese, o crime, não estou falando do agente, o crime tem que estar inserido dentre aqueles que a lei penal brasileira autoriza a extradição. E a nova lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, autoriza a extradição daqueles crimes que tenham pena igual ou superior a 2 anos. Tudo bem? Depois disso, muita atenção. O agente não pode ter sido absolvido lá no estrangeiro. Se ele foi absolvido, está tudo certo lá, não tá? Então, a lei brasileira não tem interesse de ir lá. Ou se ele foi condenado, ele não pode ter cumprido a sua pena lá. Porque se foi condenado e cumpriu pena, também está tudo certo por lá? Tá ou não? Tá. Então, a lei brasileira não vai lá. E, por último, não ter sido o agente perdoado ou por outro motivo não ter sido declarada extinta a sua punibilidade, segundo a lei mais favorável. Olha só, quando a gente fala de punibilidade no direito penal, nós estamos falando do direito que tem o Estado de punir alguém que pratica um fato criminoso, correto? Mas como todo e qualquer direito, o direito de punir do Estado não é um direito absoluto. Existem algumas hipóteses que fazem desaparecer a possibilidade do Estado punir pelo crime praticado, correto? Dentre essas possibilidades, a lei dá um exemplo, que é o perdão, e eu cito um outro exemplo para vocês, que é a prescrição. Prescrição é um tempo que o Estado dispõe para punir o sujeito que praticou um crime, correto? Então, imaginem, a gente não deve olhar apenas para o tempo, para a existência do poder de punir apenas de acordo com a lei brasileira. Tem que comparar a lei brasileira com a lei estrangeira. Imagine que o agente ele tenha praticado o fato no estrangeiro, correto? E o fato seja crime no estrangeiro e também segundo a lei brasileira. Sabemos que para alcançar esse fato, o agente ele precisa entrar no nosso território. Imagine que a lei estrangeira estabelece que o prazo para punir esse fato fosse um prazo de 2 anos, correto? 2 anos e meio depois, o agente volta para o Brasil, ele entra no Brasil. E aquele mesmo fato também é crime no Brasil. E aqui a lei penal brasileira estabelece para o Estado brasileiro o prazo de 4 anos para punir esse fato. Pergunto para vocês. Ele entrou no nosso território, correto? O fato tem que ser punido no estrangeiro e no Brasil. Ele tem que ser punido com uma pena igual ou superior a 2 anos. Ele é punido com pena igual ou superior a 2 anos. O agente não foi absolvido e nem cumpriu pena lá. E ele volta. E aí eu disse para vocês que a última condição é que o agente não tenha sido extinta a sua punibilidade, não pode ter desaparecido o poder do Estado de punir, segundo a lei mais favorável. Qual que é mais favorável? 2 anos para punir ou 4 anos para punir? O Estado ter mais ou menos tempo para te punir pelo que você fez? O que é mais vantajoso para o agente? Mais tempo para o Estado punir o agente ou menos tempo para o Estado punir? Menos tempo. Quanto menos tempo o Estado tem, melhor para mim, correto? Então, qual é a lei mais favorável? A lei do estrangeiro ou a lei brasileira? A lei do estrangeiro. Então, observem que mesmo que a gente esteja falando da aplicação da lei brasileira a um fato que aconteceu lá no estrangeiro, e mesmo que a lei brasileira ainda esteja dentro do seu prazo para punir aquele fato,
eu não posso aplicar a lei brasileira, porque eu tenho que necessariamente comparar com a lei estrangeira, porque foi no estrangeiro que o fato foi praticado. E nessa comparação, qual que é mais benéfico para o agente? A lei estrangeira. Então vejam, de 5 condições, 4 estavam presentes. A falta de uma me impede de aplicar a lei penal brasileira a esse fato. Por isso, até isso. Então, observem que o mais importante para vocês entenderem a extraterritorialidade condicionada é que nós temos esses 3 crimes que podem ser alcançados, essas 3 espécies de crimes que podem ser alcançados no estrangeiro, mas só são condicionalmente. Só são se as 5 condições são todas atendidas. A falta de uma delas impede a aplicação da lei penal brasileira. Mas a gente não para por aí. O parágrafo 3º, ele nos apresenta uma hipótese que a gente chama de extraterritorialidade hipercondicionada. Por que é hipercondicionada? Porque eu preciso de mais condições ainda. Eu preciso de todas essas condições do parágrafo 2º, essas 5 que eu citei com vocês, e mais as 2 condições do parágrafo 3º. Porque aqui nós vamos alcançar, prestem atenção, os crimes praticados por estrangeiros contra brasileiros no estrangeiro. Prestem atenção na audácia da lei penal brasileira. O fato aconteceu lá no estrangeiro. Quem praticou o fato? Um estrangeiro. Mas porque a vítima é brasileira, a lei penal brasileira quer ir lá. Dentro do estrangeiro, punir o estrangeiro. Vocês concordam que isso pode abalar as relações internacionais do Brasil com esse estrangeiro? Todos os aspectos sociais, políticos, econômicos. Por isso é que a gente exige mais condições. É preciso existir a requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é a autoridade política a quem cabe analisar a conveniência e a oportunidade de se instaurar um processo, segundo a lei brasileira, por esse fato que aconteceu no estrangeiro, para punir um estrangeiro. E mais, vocês lembram que eu falei que é hipercondicionada? Hiper, porque eu tenho que satisfazer todas essas condições e mais 2. Essa aqui é uma. Dentre essas condições, eu não tenho aquela do agente ter que entrar no Brasil, gente? Sim ou não? Como é que o Brasil pode fazer para um estrangeiro que praticou um fato no seu território estrangeiro entre no nosso Brasil? Dá para ir lá pegar ele na orelha e trazer? Um instrumento de cooperação internacional que a gente chama de extradição. Mas olha a inteligência do legislador penal. Nós não ficamos nas mãos do estrangeiro. Sabe por quê? A segunda condição me diz assim: não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição. Porque a extradição é o que está à disposição do Estado brasileiro. É a única coisa que ele pode fazer para o sujeito entrar é pedir a extradição. Ele não pode buscar na unha e ele não pode forçar que o agente seja extraditado, correto? Então, por isso, só resta ao Brasil pedir. Se foi negada a extradição, satisfeita está a condição. Está vendo que o Brasil não fica nas mãos do estrangeiro? Porque ele diz, não pedi. Por que eu não pedi? Porque eu não precisei, ele já entrou. Entenderam? Ou se eu pedi, tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Não. Se eu pedi e foi negada, eu fiz o máximo que me cabia fazer. Se foi negada, satisfeita a condição, a lei penal brasileira pode alcançar esse fato. Se a gente dependesse de concessão de extradição, a lei penal brasileira estaria engessada pelo estrangeiro, pela escolha de se conceder ou não extradição. Tudo bem até aqui? Pessoal, é o tema mais abstrato, mais pelinha de toda a parte geral do direito penal. Mas digo para vocês com o coração leve e tranquilo que nós já encerramos esse assunto. E agora nós vamos tocar no chão da vida. Nós vamos começar a falar de crime. Quando é que tem o crime em si?
Nós paramos com a aplicação teórica de aplicação da lei penal no momento em que a gente encerra essa noção de extraterritorialidade. Mas eu quero saber se vocês me entenderam, porque eu tenho só mais uma informação para dizer para vocês. Me entenderam? O que é extraterritorialidade? O fato ocorrido exclusivamente no estrangeiro. E ele pode ser alcançado pela lei brasileira. Para ser alcançado, o que a gente faz? Identifica se é uma das hipóteses do artigo 7º. Se o crime está dentre aqueles do inciso 1º, a gente vai independentemente de qualquer condição. Se estiver no inciso 2º, tem que satisfazer todas as condições do parágrafo 2º. Se for hipótese do parágrafo 3º, que é só uma, crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro, são as condições do parágrafo 2º mais duas. Requisição do ministro da Justiça, não ter sido pedida ou foi negada a extradição. Tudo bem até aqui? Compreendido? Vocês concordam comigo que na extraterritorialidade incondicionada, já que o fato aconteceu lá no estrangeiro, exclusivamente lá, e a lei penal brasileira vai lá punir esse fato independentemente do agente ter sido absolvido ou até mesmo já ter cumprido pena lá nesse estrangeiro? Sim ou não? Vocês concordam, então, que é possível que a gente tenha dois processos em razão do mesmo fato? Um processo pela lei estrangeira e um processo pela lei brasileira? Mas acontece que o Brasil, ele é signatário do Estatuto de Roma, vocês sabem disso. E lá no Estatuto de Roma, a gente tem a vedação do bis in idem. Não se pode punir duas vezes o agente pelo mesmo fato. E seria isso que a gente poderia alcançar na extraterritorialidade incondicionada. Porque ela é incondicionada porque, independente de ter sido punido lá, a gente ainda vai com a lei brasileira. Por isso, para flexibilizar isso, nós temos uma previsão no artigo 8º do Código Penal, que se refere à pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Essa previsão do artigo 8º exige que a gente faça uma comparação entre a pena que o sujeito recebeu no Brasil e a pena que ele cumpriu no estrangeiro. E a gente precisa fazer duas análises. Uma análise em relação à qualidade da pena e uma análise em relação à quantidade de pena. Porque, vejam, se as penas forem idênticas, elas serão computadas, descontadas uma das outras. Se, porém, elas forem diversas, de qualidade diferente, elas serão atenuadas. Então, observem. Primeiro a gente analisa a qualidade, qual é a espécie, e depois a gente analisa a quantidade de pena. Tudo bem? Imaginem vocês o seguinte. Presidente da República foi vítima de um crime de homicídio, um crime contra a vida praticado na França, correto? Esse fato ocorrido exclusivamente no estrangeiro pode ser alcançado pela lei penal brasileira? Sim. Independentemente de qualquer condição? Se independentemente de qualquer condição, é possível que ele tenha cumprido pena lá. E a gente precisa levar em consideração essa pena, comparando com a que ele recebeu no Brasil. Tudo bem? Então, imaginem vocês o seguinte.
que na França o sujeito, pelo crime praticado, tenha sido punido por uma pena de 4 anos de prisão. Na França. E pelo mesmo fato, no Brasil, ele recebe uma pena de 6 anos de prisão. Pena cumprida no estrangeiro, pena imposta no Brasil pelo mesmo fato. Analiso a qualidade. Prisão, privação da liberdade. Prisão, privação da liberdade. São idênticas, da mesma qualidade? O que a gente faz? Computa, diminui uma da outra. Então, ele recebeu no Brasil 6 anos, já cumpriu 4 na França, correto? Quanto que resta para ele cumprir no Brasil? 2 anos. Simples assim, tudo bem? Agora, por outro lado, imagine que na França ele recebeu uma pena de multa. E no Brasil, pelo mesmo fato, ele recebe uma pena de 6 anos de prisão. São idênticas, mesma qualidade ou são diversas? Diversas. Se são diversas, não tem como diminuir uma da outra, correto? Mas tem como atenuar. Atenuar significa levar em consideração que ele já foi punido por isso antes. E atenuante hoje, no direito penal, a gente considera diminuindo numa fração de 1/6 da pena. Então, por exemplo, 6 anos, a gente vai diminuir 1/6. Quanto que restaria para ele cumprir no Brasil? 5 anos. Tudo bem? Não dá para a gente fazer uma subtração, porque são de espécies diferentes, mas dá para considerar. Vou te punir, mas eu levo em consideração que você já foi punido no estrangeiro pelo mesmo fato. Tudo bem? Gente, aprendi a desenhar uma moça chamada Cida. Espera, deixa eu acabar. Melhor que meu mapa? Ou não? Gente. Nó. Aqui, ó. Olha o que ela quer te dizer. Você vai lembrar dela no dia da sua prova. Ela fala assim: oi, meu nome é Cida. Se as penas forem idênticas, elas são computadas. Se elas forem diversas, serão atenuadas. Ah, moleque! Vocês vão guardar a Cidinha? Guarda do lado esquerdo do peito que ela está sorrindo para você. Gente, aquele cabelo ali... Não. Ela sorri timidamente. Aqui, ó. Tem cabelo grande. Cida. Se idênticas, computadas. Se diversas, atenuadas. Pronto, gente.